Então vamos para o primeiro aí, pergunta do crente, né? E aí vamos saber aí como é que, se esse Deus ele é tão perfeito, se ele é tão perfeito assim como dizem, se ele é tão todo poderoso, se ele é todo aí, ele cria os seres humanos perfeitos, né? Alguns crentes falam que nós somos perfeitos, imagem e semelhança dele, né? Primeiro, se Deus é perfeito e suas criações são perfeitas, por que ele falhou várias vezes? Ele teve que impor sofrimento sobre a raça humana por causa das suas cagadas. Esse Deus, ele mesmo na criação lá de Adão e Eva, né? Vocês sabem a historinha criada aí, pegada de outros deuses povos, né? Porque essa historinha nunca existiu, sempre foi a Bíblia, em pouco completo, ela foi pegada de outras crenças, de outras mitologias, de outros países, de outras raças, de outros deuses. E aí, se mesmo na criação de Adão e Eva, ele sabendo que se ele é onipotente, onisciente, oniporra de tudo isso, né? Se ele já estava sabendo que aí o Adão e a Eva ia pecar contra ele, né? Ele estava testando eles lá, né? Para saber se eles seria obediente ou não. Só que ele sabendo o que ia acontecer, se ele era onipotente, onisciente, sabia do futuro também, ele sabia também que eles iam pecar contra ele, né? E mesmo sabendo disso, né? Ele ainda quis ali testar, né? Testar ele sabendo do resultado do fim da história, né? Então, como você pode considerar um Deus perfeito, sendo que ele fez várias cagadas no mundo, né? Ele colocou aí o sofrimento sobre a raça humana, porque se ele criou ali Adão e Eva para poder pecar, e se pecar, a mulher será, pelo resto da sua vida, irá sofrer, né, do parto, enfim, com dores do ser humano, né? E aí, se ele sabendo disso tudo, ele estava a favor disso, porque como é que você pode considerar um Deus tão perfeito, sendo que ele faz todas essas cagadas e você ainda chama ele de perfeito, né? Eu não considero ele como perfeito, né? Porque ele fez só cagada. Mas vamos ver a primeira falha dele, o fracasso dele. A primeira falha do fracasso dele foi porque Deus fez Adão e Eva desobedecer. Porque sabendo que eles iam desobedecer, porque ele criou ali Adão e Eva, né? Sabendo que eles dois iam desobedecer. Por quê? Né? Então ele não é um Deus perfeito, porque se ele fez só cagada, fez coisas, enfim, não fez coisas perfeitas, até porque se ele criou Adão e Eva para poder eles serem perfeitos, viver uma vidinha perfeita no céu, num paraíso, né? Então, porque ele, sabendo que eles dois iam desobedecer, e porque eles criaram eles dois? Porque ele está a favor do sofrimento da raça humana, sabendo que eles dois iam pecar, então ele não é um Deus perfeito. Porque se ele não criou seus filhos perfeitos, se ele não é perfeito, os seus filhos também não é perfeito. Se seus filhos não é perfeito, a criação dele, né? Então ele também não é perfeito. Então vocês ainda ficam chamando de Deus é perfeito, sendo que ele de perfeito não tem nada. Só trouxe a impor o sofrimento da raça humana e fica colocando a culpa no diabo, pobre coitado. Sendo que ele também criou o Lúcifer, né? Que ele também é o próprio Lúcifer. Então, aí o primeiro fracasso foi porque Deus fez Adão e Eva desobedecer ao comer o fruto da árvore do conhecimento bem e do mal, né? E ele fez isso, ele sabendo disso tudo, ele estava a favor do sofrimento da raça humana. Segunda falha desse fracasso desse Deus, ele teve que inundar o planeta de 1.600 anos mais tarde, acabando 1.600 anos, acabando com tudo, mas salva apenas 8 seres humanos do dilúvio, né? Se ele sabendo que se ele criou a raça humana com todos esses seus defeitos, com toda para pecar, para fazer o mal, né?
Não perfeito, porque também ele não é perfeito. Então, se ele criou aí a raça humana pra, sabendo que com todos esses defeitos, e porque ele está exigindo, ele se arrependeu ali do que as pessoas estavam vivendo na Terra, se prostituindo, fazendo as coisas do mal, né? Enfim, uma cachorrada aqui na Terra. Aí depois ele se arrependeu e mandou o dilúvio. Por que ele se arrependeu? Tem um versículo na Bíblia que ele não é homem que não se arrependa das suas coisas, né? E ele se arrependeu, sendo que ele é a favor disso tudo, né? Ele sabendo que o filho dele ia pecar, ia fazer todas as desgraças de fazer cachorrada aqui no mundo, e porque ele criou o ser humano, né? Aí ainda colocou aí a vida de muitas pessoas a morrerem, né? Fracasso, morte de pessoas inocentes, pessoas que nem estavam, idosos, crianças, né? Morreram, e apenas salvou oito seres humanos. Que Deus, ele ama, ele tem uma passagem no mundo, que ele, na Bíblia, né? Que ele fala que amou o mundo de tal maneira, né? Se ele amasse mesmo o mundo de tal maneira, ele não teria escolhido alguns e outros não, né? Ele só salva 8 seres humanos e o resto mandou se fuder tudinho, né? Outro fracasso desse Deus, né? Porque se ele ama o ser humano, e porque ele criou o humano para para pecar? Se ele criou todas as coisas, ele criou o mal, ele criou o bem, ele criou as trevas, ele criou o escuro. Ele fica se arrependendo das coisas que ele faz. Se ele criou o ser humano cheio de pecado para poder pecar, fazer o mal, e porque ele se arrependeu depois, né? Sabendo que o ser humano ia fazer todas essas cagadas. Então, é outro fracasso desse Deus, né? Porque ele fala que não gosta das coisas do mal, que o ser humano, ele ama o ser humano, mas o que ele não ama é as coisas que o ser humano faz. Então, ele também é a favor disso, ele sabendo disso, que o ser humano ia fazer tudo isso. E porque ele ficou a favor disso tudo aí, né? Dessa cachorrada toda. Ele fez inundar o planeta, né? Trouxe o dilúvio aí mundial. Mundial não, lá do... Acho que foi na época lá. E aí morreu pessoas inocentes, né? Debaixo d'água, enfim. Ele criou as coisas dele e se arrepende, né? Que Deus é esse que faz as suas coisinhas, faz as suas obras e fica se arrependendo, né? Ele falou que não era homem que se arrependa, né? Tem um versículo que ele fala que não é homem que se arrependa. E ele se arrependeu do que ele fez. Mas falha também do fracasso desse Deus. Ele tinha de confundir a linguagem humana após Nimrod e o ocidente do Torre de Babel, para que eles não pudessem se comunicar de forma eficaz um com o outro. Observe-se como este é um histórico de um ser perfeito, né? Outra coisa, essa Torre de Babel fala que ela não foi criada por esse Deus, e sim era para saber das linguagens, né, do mundo inteiro. Só que esse Torre de Babel foi um local que era para colocar as naves, né, para poder ir embora, enfim, para ir embora, né? Só que outro fracasso desse Deus, ele confundia a linguagem humana após Nimrod e ocidente da Torre de Babel, para que eles não pudessem comunicar de uma forma eficaz com o outro. Outro fracasso aí também, né? Ele é tão inteligente, ele é tudo, é ciências, é tudo. Ele sabe de tudo, esse Deus aí. Sendo que ele fracassou aí, né? Terceiro fracasso. Isso aqui não é nem pouco, é pouco do que ainda vem por aí ainda, né? Aí ainda, como é que a pessoa se diz tanto acreditar num Deus desse, né? Que traz só morte, é a favor da morte, é a favor da miséria, é a favor da cachorrada, né? Ele cria tudo isso e depois se arrepende para dar um de coitado. E eles não querem colocar a culpa no ser humano, nem quer levar para o inferno, sendo que esse inferno aí não existe, né? Que cachorrada é essa, né? Desse Deus.
desse Deusinho aí, perfeitinho, que de perfeitinho não tem nada, que as suas coisinhas nunca foi perfeita. Mas bora para outra pergunta. Se Deus é onipotente, por que ele não apenas se mostra a todos nós de uma vez só? Terminando assim esse jogo do livre-arbítrio e da tentação. Se esse Deus é onipotente, onisciente, nem tudo, ele só se aparece para o povo lá que enche o saco dele, lambe o rabo dele lá dentro da igreja. Porque se ele podendo acabar logo com tudo isso, né? Acabando logo com essa tentação, com o livre-arbítrio, que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Ele podendo aí se aparecer logo só de uma vez para todo mundo e querendo, até porque vai ajudar ele mesmo, né? Se ele é todo poderoso, e porque ele não salvar uma para ele mesmo, se faz presente, assim como uma pessoa fala com outra pessoa, né? Física, assim, falando, né? Se ele ressuscitou, se ele morreu e ressuscitou, porque ele não se aparece e mostra aí seu poder, porque na Bíblia tem ele multiplicando pães, multiplicando peixes. Na Bíblia tem ele ressuscitando mortos. Na Bíblia tem ele andando sobre as águas. Então, se ele faz tudo isso, e por que ele não ele continua fazendo essas coisas, se faz presente aqui na Terra, fazendo isso? Porque não me diga que é porque o mundo é de pecado. Não. Se ele criou o mal e o bem, ele criou as trevas, criou a luz, ele é a favor disso tudo. E também quem acredita nele é a favor também dos crimes e fracassos dele. Aí você fica falando que ele fica testando, assim como ele testou lá no paraíso, Adão e Eva, ele quer continuar testando, até mesmo nos dias de hoje, quer continuar testando o ser humano para poder fazer as coisinhas do bem, coisinhas do mal, para poder vir mais. Porque ele tanto testar, quer tanto teste, ele podendo acabar com isso tudo, mostrando-se presente para todos nós, só de uma vez, e terminando esse jogo de livre-arbítrio e da tentação. Se ele, até mesmo porque vai até ajudar ele, né? Ele a arrecadar mais alma para ele, para o reino, esse reino dele, né? Porque se ele quer que as pessoas se salvem, ele amou tanto o mundo de tal maneira, então ele tem que se fazer presente para todo mundo. Ele falou com o corpo físico, né? Ele falou com Moisés, assim como qualquer pessoa física. Ele falou com tanta gente na época, o que está dentro da Bíblia, né? Que a gente não viu com nossos olhos, mas o que está na Bíblia é que ele falou com todo mundo assim, em corpo físico. E por que ele não faz até mesmo nos dias de hoje? Ele multiplica pão, ele vendo essa desgraça toda no mundo, as pessoas morrendo de fome, as pessoas vivendo na desgraça, e ele não se faz presente. Por que ele não acaba logo com isso tudo, né? Mas aí vamos para a contradição das apareções de Deus. Você pode ver, para você ver que o crente, ele fala que a Bíblia não é cheia de contradição, né? Que a Bíblia é perfeita. A Bíblia não é perfeita, porque a Bíblia é cheia de contradição e apareções desse Deus aí, que não é perfeito. Porque se você for abrir na sua Bíblia, em João 1:17, portanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu o Filho, e o Filho unigênito que já está no seio do seu Pai, e que ele revelou. Quando você abre aqui em Êxodo 33:11, fala assim: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, com alguém que se conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Então, se esse Deus aí, ele se fazia presente, ele mostrava ali sua voz, ele mostrava seu corpo físico e falava com eles, e porque hoje em dia ele não faz isso também, acaba logo com essa cachorrada toda e para de ficar testando as pessoas.
e começa a parar com essa cachorrada de ficar testando os outros, quem faz mais pecado, quem vai fazer coisa boazinha, quem faz a santidade, quem é mais santo do que o outro, porque ele não acaba logo com essa cachorrada, né? Se faz logo os presentes para todo mundo e conversa e mostra e salva ele mesmo, tem que salvar as almas dele, não precisa de ninguém, pastor, nem líder religioso, nem crente nenhum não para salvar a alma para ele não. Ele não é todo poderoso, nem onipotente, porque onipotente é um ser que tem todo o poder do mundo. Então ele tem essa capacidade, ele tem esse poder de salvar todo mundo ao mesmo tempo. Se ele sabe, tá testando a gente até hoje e não resolve nada, fica nesse testa-testa, os filhinhos dele acreditando que vai ter uma salvação, que vai ter um céu, sendo que não sei como é que uma pessoa que vai acreditar tanto num Deus desse, tanto de fracasso, que é a favor da morte, que matou tanta gente, mandou matar, não teve culpa, não teve pena das pessoas inocentes, das crianças, dos idosos, pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Morreram por conta desse Deus aí, né? Que mandou o dilúvio, né? E também mandou aí o sofrimento para a raça humana, né? Ainda um crente desse ainda acredita que Deus ainda vai levar ele para o céu ainda, para viver a eternidade. Sendo que esse Deus, ele não é, ele só faz fracasso, né? Só faz fracasso, só faz cagada no mundo, faz cagada, tudo que ele faz, tudo que ele se envolve, ele é em cagada que ele se envolve, que ele faz. Ainda uma pessoa acha que esse Deus é perfeito e que se ele dele não é perfeito, as coisas dele também não são perfeitas, o céuzinho não vai ser perfeito. Outra pergunta: se no início havia apenas Deus e ele criou todas as coisas, por que ele iria criar anjos que tinham uma propensão de desafiá-lo? Se no início só havia apenas ele, né? E porque ele criou todas as coisas, né? Porque ele iria criar anjos que tinham de desafiar ele, né? Porque cachorrada, né? Ele podendo se ele criou todas as coisas, ele cria o próprio anjo para poder desafiar ele e se rebeliar contra ele. Ele sabendo da cagada todinha que ia acontecer, né? Que depois esse Lúcifer ia fazer tanta coisa do mal, né? Como dizem aí. Então, porque ele criou um anjo para ele mesmo, o anjo desafiá-lo ele, né? Para fazer, enfim, para fazer a cachorrada toda, né? Aí é outra pergunta aí, né? Porque se no início só havia ele, porque ele vai criar Lúcifer, né? Para poder criar o mal, para poder desafiar ele, para poder fazer as coisinhas, para fazer as coisinhas do mal para ele, né? E para a humanidade também, né? Sabendo ele que ele é o próprio Lúcifer, né? Se ele criou todas as coisas, porque ele iria criar anjos que tinham uma propensão de desafiá-lo. Ele iria criar outra coisa, né? Mas ele preferiu criar ali um anjo para poder desafiar ele, né? Para fazer, enfim, se rebeliar contra ele e ficar contra ele. Como assim, né? Tá vendo como a Bíblia é cheia de contradição? Ele sabendo do futuro, sabendo do presente, sabendo de tudo, ele foi mesmo assim criar o anjo, Lúcifer, os anjos, para poder se rebeliar contra ele. Ele sendo um Deus tanto onipotente e onisciente, sabendo da desgraça toda que depois ia vir, ele ainda cria ali o Lúcifer, né? Cria o mal para poder se rebeliar contra ele. Que historinha é essa? Se ele é Deus perfeito, então as suas coisas não são perfeitas, porque só fez mais outra cagada aí. Só fez mais outra desgraça, né? E só fez aí as pessoas não tem noção, né? Se a pessoa é tanto de Deus, gosta tanto da perfeição, gosta tanto do bem,
do bom, ele ama a humanidade, porque ele foi criar logo Lúcifer para poder se rebeliar, ficar contra ele, desafiar ele lá no céu e depois mandar ele aqui para a terra, né? Mas outra pergunta: por que você confia no plano de Deus, dado ao seu histórico de muitos fracassos? Se você acredita num Deus que fez tanta merda no mundo, que se você for ler na sua Bíblia, no Velho Testamento, lá por meio de Isaías, lá, ele era a favor e mandava matar crianças e mulheres, enfim, mandava matar, era a favor também do estupro, mandou matar aí no dilúvio, enfim, fez toda a cagada no mundo, criou o ser humano Adão e Eva e trouxe aí o pecado, o sofrimento para a raça humana. Mesmo você sabendo que esse Deus ele tem um histórico de muitos fracassos, e por que você ainda continua acreditando num Deus imaginário dentro da igreja? Porque ele não se aparece para você, né? Ele não se aparece para você, ele não fala com você, você não escuta a voz dele, você só escuta a voz do seu pastorzinho, do seu líder religioso. Ele não se faz presente para você em corpo físico. E por que ele não leva você logo para o céu, né? Sabendo, se vocês acham que ele é um Deus perfeito, e por que ele tem um histórico de muitos fracassos, né? Vocês acham mesmo que ele vai querer mesmo que você tenha uma vida eterna na eternidade no céu? Sendo que ele não sabe nem de onde veio. Ele só fez merda na vida humana. Você acha mesmo que ele está a favor da sua felicidade, da sua eternidade? Você acha mesmo que você colocando ali toda essa confiança nesse Deus, você achando que você dentro da igreja você vai ter ali um histórico, ele vai te abençoar em tudo, sendo que esse Deus ele não levanta nem uma folha de alguma árvore, né? Ele não faz nada por você. Só esse Deus, ele só existe na sua imaginação, porque ele não existe em corpo físico. Ele não se faz presente na sua vida e não te ajuda em nada, em porra nenhuma. Ele só traz sofrimento, né? E só tem um histórico de fracasso. Se ele tem um histórico de fracasso, você acha mesmo que ele vai? Aí, ele mesmo, você acha que ele tem um plano de Deus, ele tem um plano de Deus na sua vida? Sendo que ele é a favor da morte, ele é a favor da desgraça? Ele não é um Deusinho bonzinho, que como vocês chamam, vivem falando dentro da igrejinha. Se ele tem vários históricos de fracasso, e porque você coloca um plano, você coloca uma confiança em um Deus que fez várias cagadas no mundo, que fez vários fracassos no mundo, e você ainda continua acreditando em um Deus que ele é imaginário, né? Ele não se faz presente na sua vida para ajudar em nada. Ele podendo acabar com tudo, né? Ele podendo vir aqui para a terra e fazer tudo o que está dentro da Bíblia, porque só tem na Bíblia, né? Só tem tudo dentro da Bíblia. As coisinhas que ele fez só tem dentro da Bíblia. Hoje, na vida real, ele não faz isso. Agora vamos ver aqui os fracassos de Deus. Primeiro fracasso que ele fez, né? Foi criar o diabo. Segundo fracasso é em mandar o diabo para a terra. Tinha tanta aí... o universo é tão grande, né? Existe tanta galáxia no mundo, tanto planeta no mundo, na galáxia toda. Ele foi logo mandar o diabo logo para a terra, né? Para poder destruir com a vida do ser humano, para poder destruir, tentar o ser humano ao pecado e tentar o ser humano viver na desgraça e fazer o mal, né? Que Deus bonzinho, né? Podendo mandar o diabo para outro planeta, foi mandar logo para o planeta Terra. Terceiro, fracassou em colocar a árvore do teste do jardim. Outro fracasso também, né? Porque ele sabendo que ia acontecer tudo aquilo, da desgraça todinha, de ele
sabendo que eles iam pecar, que eles iam desobedecer, e porque ele foi testar, criando ali um jardinzinho do Éden, sendo que ele sabia do final da história, né? Por que ele fez isso? Porque ele não é Deus perfeito. Ele só tem fracasso, né? Quarto, confessou seu fracasso. O texto bíblico em Gênesis 6, 7 diz que Deus, ao contemplar a maldade do homem sobre a terra, se arrependeu e tê-lo criado. Porém, os outros textos bíblicos afirmam que Deus não se arrepende e nem muda. Está em Números 23, 19. Ele se arrependeu, né? Em Gênesis 6, 7, fala que ele se arrependeu de ter criado o homem. Se ele se arrependeu de criar um homem, então ele é outro fracassado, porque ele não fala que ele cria as coisas dele, o ser humano, as coisas dele são tudo perfeitas. Então, ele é outro fracassado. Por quê? Porque se ele sabendo do futuro, sabendo do que o ser humano ia fazer, porque ele criou o ser humano. Não tem arrependimento, porque ele gosta do pecado. Ele foi lá criar o diabo, né? Tá vendo? Para destruir com a vida do ser humano. Aí, os textos bíblicos afirmam que Deus se arrepende não se arrepende e nem muda. Ele se arrependeu. Não foi à toa que ele mandou o dilúvio e muitas pessoas inocentes, né? Até muitas pessoas que ele fala que tem uma historinha, né, do dilúvio, né? Que esse tal de Noé aí ficou evangelizando, falando que ia ter o dilúvio e ninguém queria escutar. E porque ele endureceu a mente, as pessoas, o coração das pessoas, porque ele não amoleceu aí o coração das pessoas, para as pessoas acreditar que ia acontecer mesmo o dilúvio. Ele criou o mal para poder usar os próprios filhos dele para não acreditar no que ia acontecer naquela época do dilúvio e só salvar 8 pessoas. Sendo que se ele é tanto poder de Deus, ele tem tanto amor ao ser humano, e por que ele não fez o coração, a mente, sei lá, manipulou lá a mente das pessoas? Aí ele ainda ele diz ainda que o ser humano tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, porque se o ser humano tivesse livre-arbítrio naquela época, eles iam fazer o que eles bem quisessem naquela época, né? E se ele queria que todo mundo acreditasse no que ia acontecer no dilúvio, então ele era para fazer todo mundo ali naquela época acreditar no que ia acontecer. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele só fez com que 8 pessoas apenas criou. Ele só separou, né? Escolheu 8 pessoas apenas para poder ser salvo desse dilúvio, né? E o resto eles mandaram para puta que pariu, né? Então, como é que a pessoa ama tanto o ser humano e quer tanto bem do ser humano, sendo que ele é a favor até mesmo da desgraça, da morte do ser humano, né? Porque muitas vidas foram perdidas através desse fracasso desse Deus, né? Aí, ainda tem gente que acha que ele vai esperar a volta dele aí, né? Que vai pro céu, sendo que ele não sabe nem se ele é todo fracassado, né? Ele não criou nada. Vocês acham mesmo que ele vai voltar para poder levar vocês? Sendo que tudo que ele envolve, tudo que ele faz é tudo um fracasso, tudo tem que ter uma merda no final, uma merda no começo e uma merda no final. Esse céu aí só vai acontecer putaria, né? Cachorrada. Aí vai existir o mal lá também. Vocês ficam falando, mas vai existir só vai existir o bem lá, só vai existir felicidade. Vai existir o mal, porque o próprio Lúcifer é o próprio diabo, o próprio Deus é o próprio diabo, né? Ele vai atentar vocês lá também. Vocês não vão se livrar dele nunca. Vocês acham que aqui na terra, aqui é o inferno e no céu vai ser uma vidazinha boa? Vai ser pior. Lá vai ser pior do que aqui. Se vocês não estão nem aguentando aqui, vocês vão aguentar lá. Pelo amor de Deus, tenha fé.